Ouvinte, muito bom dia. Produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, Momento Espírita também está sendo transmitido pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 25 minutos em Garça. Hoje é domingo, 26 de outubro, primavera de 2025. Agradecemos sua audiência. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem. Você assiste Saúde e Espiritualidade e você, Momento Espírita e Perspectiva com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube, no Facebook, com celular ou Smart TV. Temas desta edição: como o Espiritismo nos ensina a encarar a morte. Ouvinte pergunta quem organiza o mundo espiritual. A prece no Espiritismo não seria uma manifestação mística? Como se explica a cura operada por Jesus na orelha de Malco? A cura espiritual não poderá substituir a medicina? O papel das emoções na reeducação do homem atual. Ciclo de palestras prossegue segunda e terça aqui em Garça. Congresso reúne espíritas da região, hoje em Marília. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o número 14 981 05 15 35. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Por que fui ateu? Romance do espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Se você quer participar desse sorteio, mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14 981 05 15 35. Repetindo, 14 981 05 15 35, dizendo que quer ganhar o livro. Equipe desta edição: sonoplastia e assistência técnica, Leandro Carvalho e Augusto Tavares. O Cláudio atende os ouvintes. E a apresentação, Luiz Eduardo e Juliana. Momento Espírita. Um tempo de paz. Estávamos num velório quando a viúva, nossa companheira de atividades espíritas, aproximou-se e disse: apesar de tudo que aprendemos no Espiritismo, assim mesmo, como é difícil enfrentar esta situação. Não temos dúvida que sim. Todos nós que vivemos neste mundo, mergulhados num corpo de carne e ainda muito presos às conveniências e necessidades da vida material, sofremos demasiadamente quando um ente querido tem que se despedir dessa vida. A sobrevivência já não é fácil e a vida costuma cobrar de cada um de nós muito esforço para atingirmos nossos objetivos. Diante dessa luta e pelo fato de termos cultivado caras afeições, ninguém pode ser tão indiferente à morte que não sinta tristeza nesses momentos. É claro que cada um reage à sua maneira e mesmo sabendo que o importante é o espírito, ainda assim, lamenta pelo fato de não poder mais contar com aquela pessoa de carne e osso ao seu lado. Entretanto, por sabermos que ela, como espírito, se desprendeu do corpo e que, portanto, continua existindo numa outra dimensão, diminuem muito nosso sofrimento. É o conforto que a doutrina espírita nos dá pela certeza da imortalidade. Mas o que pensar daqueles que não acreditam na vida após a morte, que atribuem ao acaso a nossa presença do mundo e até mesmo o fato de termos familiares a quem amamos? Num momento inevitável como este, sentem perder de fato o seu ente querido para o nada, porque ele simplesmente desapareceu para sempre, e a não ser as lembranças, o que dele resta vai ser enterrado no cemitério. Haverá algo mais desesperador do que esse pensamento de destruição absoluta? Questiona Allan Kardec no primeiro capítulo do livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E continua Kardec:
afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo despedaçado, tudo perdido. Que necessidade haveria em nos tornarmos melhores, em nos esforçarmos para sofrer as más paixões, em nos afadigarmos para adquirir novos conhecimentos, e nos devotarmos à causa do progresso, uma vez que amanhã, segundo o pensamento predominante, nada disso valesse nada. E conclui Kardec mais adiante. Se assim fosse, a sorte do ser humano seria 100 vezes pior que a do animal. Porque o animal vive inteiramente do presente, na satisfação de seus apetites materiais, sem qualquer aspiração para o futuro. Contudo, uma secreta intuição nos diz que isso não é possível. E em seguida, Allan Kardec desfila os argumentos de que o Espiritismo se vale para nos assegurar uma forte crença na vida futura. Quando Jesus morreu na cruz, seus familiares e seguidores choraram com imensa tristeza, mesmo com todo o ensinamento do Mestre de que existe uma vida além. Eles jamais imaginaram que, na verdade, ele continuava mais vivo do que nunca, porém, numa outra dimensão da vida. Sem que esperassem, alguns dias depois, Jesus voltava em espírito para conversar com seus discípulos e comprovar a imortalidade. Mais tarde, Paulo de Tarso, que conversou com ele no caminho de Damasco, percebendo a sutileza daquele encontro e melhor compreendendo como funcionam as leis da vida, proclamou que a morte não existe, ou seja, no corpo que chamamos de perispírito e com a qual todo ressuscitaremos um dia, assim que adentrarmos o mundo dos espíritos. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Para iniciar esse segmento, vamos atender a uma dúvida levantada pela ouvinte Adriana, que considerou o seguinte: Desde criança, aprendi que depois desta vida vamos para o céu se tivermos uma boa conduta, para o inferno se pudermos a vida perder fazendo mal, ou para o purgatório se ainda tivermos que depurar a alma. Acreditava que no além, Deus já tinha preparado tudo para nós e que cada um teria seu destino certo, conforme se conduziu nesta vida, e que lá seria colocado no devido lugar. Mas essas coisas sempre ficavam muito vagas na minha imaginação, talvez porque a religião não explicasse direito ou não quisesse dizer como é, de fato, a vida espiritual. A partir do momento em que passei a ler obras espíritas, parece que as dúvidas sobre a vida além da morte foram se resolvendo aos poucos. Não mais os anjos em coro ou o demônio em pessoa para me receber, mas a integração num novo estilo de vida além desta. Mas ainda ficaram muitas indagações. Quem organiza o mundo espiritual? Prezada Adriana, observando o cenário da vida na Terra, você vai perceber que em cada povo, ou em cada país, ou em cada comunidade, sempre há uma organização. E essa organização, fruto da capacidade humana, veio se fazendo ao longo dos séculos e milênios, desde a pré-história aos dias atuais, num longo processo evolutivo da experiência humana. Basta você observar o caminhar da humanidade para entender que tudo está submetido à lei de evolução. Para o Espiritismo, o mesmo acontece no mundo espiritual, ou o que você vai encontrar depois é o resultado da caminhada dos espíritos ao longo dos séculos. Por exemplo, a colônia Nosso Lar, que está no plano espiritual, próximo ao Rio de Janeiro, não surgiu por encanto. O próprio André Luiz informa que ela foi fundada no século XVI por portugueses, ou seja, na época em que o Brasil passou a ser colonizado. Existem milhares de colônias semelhantes que atendem os desencarnados brasileiros. Assim como na Terra, são os próprios espíritos que constroem o mundo em que vivem.
O Espiritismo ensina que a vida no plano espiritual é uma continuidade da vida em nosso planeta, não um abismo. Mas, pelas informações de André Luiz, vamos perceber que nas colônias mais adiantadas, como o nosso lar, por exemplo, eles estão um pouco adiante de nós, liderados por espíritos bem mais elevados que as lideranças deste planeta. Entretanto, as leis que perduram no mundo espiritual são as leis morais. Aqui são nossas mãos que constroem a realidade que vivemos. Lá é o nosso pensamento, de conformidade com o nosso estado de consciência. Desse modo, passar deste para um outro plano não é cair num vazio ou num abismo profundo, mas continuar caminhando com as nossas condições íntimas, que vão determinar qual o rumo que vamos tomar na vida espiritual. A consciência tranquila vai para um lugar de paz. A culpada vai encontrar obstáculos do tamanho de seus sentimentos. O ódio nos levará às zonas de conflitos e o amor a um mundo de acolhimento e trabalho edificante. Céu ou inferno, portanto, são condições íntimas que cada um de nós começa a cultivar aqui mesmo na Terra, enquanto encarnados, mas que terá um desdobramento muito mais significativo quando deixamos essa vida. Estamos falando, é claro, do mundo espiritual próximo à Terra, que ainda depende das vibrações mentais da humanidade. Mas a espiritualidade não se restringe somente ao nosso pequeno planeta. Existem mundos que ainda estão distantes de nossas aspirações. Espíritos nobres, de elevado cabedal moral e espiritual, que reencarnam na Terra para missões especiais, podem vir das esferas superiores. Segundo informações da espiritualidade, Jesus, Espírito puro, governador do planeta, está no comando das elevadas realizações que procuram salvar a humanidade de uma catástrofe moral. E atenção, daqui a pouco estaremos sorteando o romance Por que Fui Ateu? Romance do Espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Se você quer ganhar esse livro, ainda dá tempo. Mande um WhatsApp agora mesmo para o DDD 14 e o telefone 981051535, dizendo que quer ganhar o livro. A mesma ouvinte Adriana, que afirma estar tomando contato com a doutrina agora, pergunta ainda: Allan Kardec diz que o espiritismo não é místico, ou seja, não se ocupa de coisas religiosas. No entanto, o espiritismo adota a prece, que é um ato místico de todas as religiões. Queria um esclarecimento. A palavra misticismo se aplica à crença simples e pura e não ao entendimento à luz da razão. Nesse sentido, não deveríamos qualificar como mística a prece espírita no sentido que o espiritismo dá à prece. O misticismo implica na crença em poderes sobrenaturais por meio de práticas mágicas que agem de forma milagrosa e incompreensível. Para o espiritismo, todos os fenômenos do mundo, sem exceção, obedecem às leis da natureza. Mesmo aquele fenômeno espantoso que parece surgir do nada e que, portanto, foge à compreensão humana, está submetido a essas leis. Desse modo, a prece ou oração para o espiritismo não é uma prática mística. As palavras em si, os sinais cabalísticos, as velas ou qualquer apetrecho ou ritual religioso não têm efeito na prece. O que funciona mesmo é a ação do pensamento da pessoa que ora. O pensamento, evidentemente sustentado pelo sentimento, exerce uma força que podemos chamar de força mental e que atua em determinada direção para produzir os resultados desejados. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, por exemplo. O pensamento se propaga como as ondas de rádio e televisão. Quando a pessoa ora com a força de sua vontade, ela gera em torno de si um campo mental agradável aos bons espíritos. Falamos de ordem espiritual, porque a espiritualidade tem outros recursos além do pensamento. Mas o pensamento, aliado do bom sentimento, é o agente propulsor da vontade. E a vontade
é a maior força do mundo. Como diz Kardec, qualquer que seja a nossa prece, independente da religião ou da forma como ela é dirigida, pode acionar recursos que desconhecemos e às vezes até provocar algum resultado surpreendente. André Luiz, que é um autor espiritual e pode perceber o que acontece na outra dimensão da vida, relata alguns casos interessantes de prece pelos efeitos que ela pode produzir. A cena que vamos relatar se passa há pelo menos 80 anos, dentro de uma casa. Antonina, viúva, em companhia da filha de 12 anos, assistia aos últimos momentos de sua mãe, idosa, prestes a desencarnar. Antonina, percebendo a importância daquele momento, chama a filha para juntas fazerem uma oração em favor da mãe. Quando começam a orar, de repente, um grupo de espíritos adentra o recinto, buscando proteção. O assistente explica a André Luiz que são espíritos necessitados de prece. A prece fervorosa de Antonina e filha emite vibrações de amor e aqueles espíritos, percebendo o bem-estar causados por esses eflúvios, buscam acolhida na casa para receberem o alívio e proteção. Como podemos perceber, a oração, quando feita nos moldes ensinados por Jesus, é capaz de ajudar outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas, que possam estar em contato mental conosco. A prece não é uma simples concentração. É sobretudo a emissão de bons sentimentos, o maior ingrediente da oração, que, sendo sincera, produz efeitos protetores e balsamizantes. Foi por isso que Jesus recomendou que, antes de orar, nos preparemos com bons sentimentos, perdoando os ofensores, porque um coração manchado pela mágoa e pela revolta, não podendo emitir eflúvios de bondade, não pode chegar a Deus. Esta questão que vamos tratar agora nos foi enviada pelo ouvinte de Veracruz, que costumeiramente participa do programa. Agradecemos seu empenho em nos ajudar a levar mais conhecimentos espíritas aos nossos ouvintes. A questão diz o seguinte: como o Espiritismo interpreta a cura da orelha do servo Malco, que foi ferida por Simão Pedro? Vemos na Bíblia que Jesus curou a orelha instantaneamente. Minha dúvida é: a doutrina explica esse evento como a manipulação de fluidos por um espírito como Jesus? E isso é considerado um fenômeno anímico, ou seja, operado pelo próprio Jesus, um ato de mediunidade? A orelha foi regenerada por Jesus? Esse episódio consta dos 4 evangelhos e refere-se ao momento que Jesus foi preso. Malco era um servo de Caifás, sumo sacerdote judeu que exigia que Jesus fosse trazido à sua presença para decidir sobre seu destino. O papel de Caifás foi crucial para a condenação de Jesus. Na ocasião, Pedro, que era o apóstolo mais próximo de Jesus e que há poucos minutos havia lhe declarado fidelidade extrema, intercedeu em seu favor naquele momento, ferindo Malco com sua espada. Mas Pedro não contava que Jesus intercederia por Malco, mesmo sendo um inimigo naquela circunstância, antevendo que o próprio Pedro, ali presente para defendê-lo, o negaria 3 vezes. Em primeiro lugar, precisamos considerar se a narrativa corresponde exatamente ao que aconteceu. Até porque sempre há uma tendência em se dar exagero aos fatos. De qualquer forma, a considerar que a narrativa tenha realmente correspondido ao fato, não vemos dificuldade, conforme o Espiritismo, em reconhecer que Jesus, sendo um espírito superior, reúna condições psíquicas muito superiores ao homem comum. Ora, não é difícil conceber, embora não estivéssemos lá para testemunhar o fato, que com sua força magnética, Jesus tenha realizado naquele momento o que no Espiritismo chamamos cura instantânea, mobilizando seus próprios recursos anímicos. O
O livro O Passe como Cura Magnética, autoria de Marlene Nobre, relata casos verídicos de curas instantâneas que ocorreram no seio da Igreja Católica. Não porque Jesus quisesse exibir seus poderes, é claro. Ele nunca se preocupou em demonstrar que era superior a ninguém. Pelo contrário. Mas o ato de restaurar a orelha de Malco teria surgido de sua vontade naquele momento, sem que para isso ele tivesse de mobilizar outros recursos magnéticos que não fossem os seus próprios. É claro que esse lance dá para tirar uma série de ensinamentos que vinha ratificar o que Jesus havia ensinado sobre o amor aos inimigos e ao respeito humano em geral. Essa passagem sugere que a lei de Deus, lei de amor e misericórdia, nos manda curar e não matar. Embora, como todos sabemos, o nome de Deus tenha sido mal utilizado ao longo da história para mover perseguições, cometer crimes e disseminar a guerra. E atenção, o livro a ser sorteado daqui a pouco, Porque Fui Ateu. Romance do espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Se você quer ganhar esse livro, mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14 981 05 15 35, dizendo que quer ganhar o livro. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Atenção, ouvinte, neste mês de outubro, o Clube do Livro Espírita está entregando aos seus associados o livro Os Animais, Nossos Irmãos em Evolução, de Ricardo Orestes Forne. E em homenagem às crianças, um exemplar do livrinho infantil todo ilustrado, A Saga do Planetinha Azul, de Isabel Scocchi, ambos da editora M. Para receber o livro, basta você se associar ao clube por apenas R$ 27,00 por mês, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra, no telefone 14 996 69 50 08. Repetindo o WhatsApp da Sônia Marra, 14 996 69 50 08, ou enviando um e-mail para o seguinte endereço: clubedomlivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem domingo a partir das 9h45 no Lar Meimei. Às 10 horas temos a reunião dos jovens para discussão de temas atuais à luz da doutrina e uma roda de conversas de adultos sobre doutrina espírita. O brechó do Lar Meimei abre toda sexta-feira a partir das 13 horas, entrada pela rua 7 de setembro. No Caminho de Damasco temos grupos de estudo às segundas, quintas e sextas-feiras às 20 horas e nas terças-feiras às 19h30, abertos ao público. Você pode participar. Na segunda, sobre o Livro dos Espíritos. Na quinta, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sexta, leitura e comentários de obras de André Luiz.
Atualmente estamos lendo No Mundo Maior, sempre às 20 horas para quem quiser participar. Na terça-feira, com início às 19h30, temos o grupo de leitura do livro Paulo e Estevão, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, para quem se interessar. No site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo, acessando o link www.caminhodedamasco.org. Você vai encontrar todo o material informativo sobre o centro e suas atividades. No menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, videopalestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. Ciclo de palestras prossegue amanhã. Será realizado amanhã, segunda-feira, na Casa Espírita Allan Kardec, Rua Barão do Rio Branco, palestra sobre o tema Vida, Mortes e Renascimentos, a ser proferida pela expositora Juliana Lopes Ganzerla, a partir das 20 horas. O segundo ciclo de palestras da USE tem seu encerramento na terça-feira, no mesmo horário, com a palestra Socorro Oportuno, a ser proferida pela expositora Wandria Regina Júdice Costa, no Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, na Rua Euclides Neri. Congresso Espírita Regional acontece hoje em Marília. Estão reunidos em Marília durante todo o domingo nas instalações da Univem, representantes das uniões intermunicipais de Garça, Marília e Tupã, para a realização do 43º Congresso Espírita Regional. Participando do referido evento está o expositor Geraldo Campetti, da Federação Espírita Brasileira, com sede em Brasília. Mais uma dúvida de um ouvinte para a nossa reflexão, que é o seguinte: com a proliferação dos médiuns de cura e da ação das igrejas para curar os doentes, não é de se esperar que no futuro os casos de cura poderão ser resolvidos sem a intervenção da medicina? Não é simples assim, prezado ouvinte. Temos hoje a ciência médica capaz de realizar verdadeiros prodígios. Mas se remontarmos à história, vamos perceber que os primeiros médicos do mundo eram os feiticeiros, os curandeiros das tribos primitivas. Ao lado dos rituais com requintes de magia para pedir ajuda, eles acabaram descobrindo propriedades medicinais na própria natureza, especialmente nas plantas, com a ajuda da espiritualidade. Foi daí que surgiu a medicina, que aos poucos foi se desligando dessa dependência exclusiva do plano espiritual para se tornar uma ciência humana. No tempo de Jesus, por exemplo, há cerca de 2000 anos atrás, no seio de seu povo, que prestígio tinha a medicina? Naquela época, em que as terapias médicas ainda eram muito incipientes e o povo não tinha dinheiro para se tratar, procurava-se atendimento nas congregações, nas igrejas, nos líderes religiosos e nos curandeiros, como ainda acontece em determinadas regiões do planeta. Até há bem pouco tempo atrás, era precaríssimo o atendimento médico no Brasil e só agora, nos últimos anos, é que vemos despontar a medicina social, abrangente, endereçada ao povo, tanto a medicina preventiva quanto a curativa. No entanto, apesar do extraordinário progresso da ciência e da prática médica nos últimos anos, ainda existem as formas alternativas de tratamento de cura, e uma delas é a espiritual, que não funciona mais como a principal, mas apenas como acessório ou complementar. Portanto, as curas espirituais hoje não são mais a regra geral, mas elas ainda servem para despertar o homem para a sua espiritualidade, sem a pretensão de substituir a terapia médica, que continua sendo a que efetivamente trabalha pela saúde da população. Ademais, não podemos esquecer que nos últimos anos uma novidade vem ocorrendo no meio médico, o retorno à espiritualidade. Não, evidentemente, na forma antiga, mas de uma maneira lúcida, com base em estudos sérios em todo o mundo. A espiritualidade vem entrando na universidade e fazendo parte do currículo de medicina como disciplina optativa,
despertando o interesse dessa nova geração. Tudo leva a crer que, diante dos últimos acontecimentos, há uma tendência cada vez mais acentuada de unir os esforços da medicina com a fé dos pacientes, que, conforme estudos, é um fator favorável à cura. Livro que vamos sortear daqui a pouco. Por que fui ateu? Romance do espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Se você quer esse livro, mande agora um WhatsApp para o número 14981051535, dizendo que quer ganhar o livro. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, controle das emoções. O descontrole emocional é um dos maiores, se não o nosso maior desafio enquanto encarnados. As emoções, na verdade, estão na origem da vida na Terra. Até mesmo os animais, desde os micro-organismos como as bactérias, têm na emoção a força instintiva que lhe garantiu a sobrevivência durante milhões de anos. Vários pesquisadores defendem que as emoções estão presentes nas plantas. Existem, inclusive, alguns experimentos a respeito. É a tese que mais se aproxima do Espiritismo. Se você ler com atenção o capítulo 4 do livro No Mundo Maior, de André Luiz e Francisco Cândido Xavier, lá vai encontrar interessantes referências do autor aos primórdios da vida na Terra, dando ensejo aos primeiros passos da encarnação do espírito. A emoção antecipou em milhões de anos a inteligência no seu processo evolutivo em nosso planeta. Responsável por todas as respostas instintivas que nos garantiram a vida, ela é ainda o grande desafio que, como espíritos inteligentes, temos que enfrentar no dia a dia. É por isso que no campo da educação do espírito, onde procuramos semear o amor e as demais virtudes ensinadas por Jesus, ainda somos surpreendidos muitas vezes por esses impulsos descontrolados que brotam espontâneos de nossa mente, revivendo momentos mais primitivos de nossa animalidade mais grosseira. Portanto, as emoções têm um papel fundamental em nossa vida. Aliás, como dissemos, é a base da vida orgânica e de toda a evolução espiritual. Porém, é pela inteligência, ou seja, pela razão, que devemos saber conduzir nossas emoções no dia a dia, de tal sorte que elas nos ajudem na longa caminhada para o aperfeiçoamento espiritual. E chegou o momento do sorteio do livro que anunciamos, Por que fui ateu? Romance do espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. O livro sai para o ouvinte João Gonçalves, o alemão. Parabéns, João Gonçalves, pelo livro sorteado. Vá buscar o seu livro durante a semana, no horário comercial, na loja Leves, Rua Minas Gerais, número 148. Agradecemos a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, comentários de Sônia e Mari sobre temas atuais sob a ótica espírita. E ao final desta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos que nos acompanham saúde e paz. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Quanta aflição desaparecerá no nascedouro, se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida, se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão, antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração
envenenando-lhe a boca. Auxilia 1000 vezes, antes de reprovar uma só. O charco emite correntes enfermiças, por não haver encontrado mãos que o secassem, e o deserto provoca sede e sofrimento, por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo, para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu assaltado pela sombra noturna descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária, e tolerando e ajudando hoje na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna.